encontro de cada coração aqui nesta noite. Porque às vezes nós não apresentamos os nossos propósitos diante de Deus, nós só ficamos ali só pensando, mas nesta noite coloca diante de Deus, qual que é o seu propósito nesta noite? Fala para o Senhor, porque Ele está aqui, Ele tem sido fiel, Ele tem sido generoso nas nossas vidas, e Ele só quer que eu e você, nós depositamos no altar dEle, e confiamos nele nesta noite, que Ele pode fazer o impossível, na minha e na sua vida, se nós crermos, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós exaltamos o teu santo nome, nós já sentimos e podemos contemplar a tua presença no nosso meio. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração, que esta palavra venha trazer a paz que nós necessitamos, que essa palavra venha trazer a cura na alma nesta noite, que esta palavra venha trazer esperança, venha trazer cura, venha trazer libertação sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, e nós apresentamos o teu servo, que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele, para falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 em diante. Versículo 6. Amém? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja inerentemente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como a um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confiada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa.
Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi edificada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que do futuro haveria de revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar sobre a lei e sobre a graça. Paulo está falando aos Gálatas, porque ele pregou primeiramente para eles a graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Mas depois de um tempo apareceram outros pregadores e pregaram sobre a lei, que a pessoa ia ser justificada pela lei, a salvação vinha pela lei. E Paulo aqui está explicando para eles e para nós também. A lei foi dada para nós para que a gente soubesse que nós estávamos vivendo sempre em pecado, porque a lei nos mostra. Antes nós não saberíamos se estávamos em pecado ou não, porque não conhecíamos a lei. Ao mesmo tempo, a lei nos mostra e nos castiga, porque o castigo do pecado é a morte. Então, se uma pessoa roubasse, era morta apedrejada. Se uma pessoa cometesse adultério, era morta apedrejada. Se uma pessoa não honrasse o seu pai e a sua mãe, era morta pela lei no apedrejamento. A lei te mostrava o pecado e ao mesmo tempo te castigava se você cometesse aquele pecado. E não importava se você andasse de bem com 4 ou 5 daquelas leis que estavam escritas e você cometesse o pecado de uma, você era condenado da mesma forma. Então como que as pessoas iam conseguir vencer? Mas a lei não veio para que você pudesse vencer. O homem nunca conseguiria, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso nos foi passado no jardim do Éden pela serpente que tinha inveja, que queria parecer Deus, que queria ser igual a Deus, que queria ser glorificado como Deus. E se você presta atenção, nós somos iguaizinhos quando nós estávamos no mundo. Nós copiamos tudo, ela nos passou tudo para nós. Foi por isso que Caim matou o seu irmão Abel, por inveja, porque Deus aceitou Caim, aceitou Abel e o seu sacrifício, e não aceitou Caim e o seu sacrifício, porque Caim fez de qualquer maneira. E as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Você tem que ter valores, vontade de querer fazer de verdade, porque Deus não te obriga a fazer nada. É o seu livre-arbítrio. Ele aceita o sacrifício de Abel, porque Abel fez de todo o seu coração, caprichou em fazer aquele sacrifício, fez de vontade, deu aquilo que era de melhor. Assim como nós, quando viemos aqui louvar a Deus, nós estamos dando o que é de melhor para Deus, e Ele se agrada quando você é verdadeiro com Ele. Mas se você subir aqui e apresentar para Deus apenas para se aparecer, você vai estar se comportando como Caim, que foi o que Caim fez, de qualquer maneira. Só que aí o que acontece? Deus não aceita. A palavra de Deus, ela serve para nos mostrar a graça de Deus. O verdadeiro intuito da pregação da palavra de Deus é salvação. Um dia nós vamos dar o último passo aqui na terra e nós precisamos do sangue de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É preciso de nós termos esse entendimento. Como você vai conseguir andar num caminho se você não sabe o caminho? Como você vai se desviar do mal se você não conhece o mal, não conhece o bem? Esse sempre foi o intuito da palavra de Deus. Por isso que Deus falou para
Adão, de toda árvore comerá livremente, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Deus foi injusto quando permitiu que a serpente entrasse no jardim? É claro que não, ele deu a palavra dele. Ele está sempre nos mostrando o caminho. Esse caminho aqui é bom, esse caminho não é bom, esse caminho aqui você vai continuar andando com dificuldade, mas eu vou caminhar com cada um de vocês, e vocês vão vencer. Só que é preciso caminhar, é preciso de ter fé no coração, acreditar de verdade, não desistir, e sempre querer mais. Olha Paulo ensinando esse povo, e olha que Paulo era um perseguidor da igreja. Deuteronômio 5, vamos navegar na palavra de Deus. Deuteronômio 5, vamos tentar. Deuteronômio 5:1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que eu vos falo aos ouvidos, para que os aprendeis e cuideis em cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança convosco em Horebe. Não foi com vossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim convosco, todos os que hoje aqui estamos, vivos. Face a face falou o Senhor convosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos justificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita iniquidade nos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, agora está no 16, honra teu pai e tua mãe como o Senhor te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que se vá bem a terra que o Senhor Deus te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, isso é uma balela, a verdade seja dita. Hoje o povo não está nem aí com isso. Leis, não matarás, não roubarás, o povo não está nem um pouco preocupado. Mas ainda continua sendo pecado. E Jesus Cristo morreu por cada um desses pecados que em nós está. A inveja, a cobiça e tudo isso. É por isso que Deus pede para você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. O povo estava há 430 anos escravo no Egito, não tinha a mínima possibilidade de sair daquele lugar, de sair daquela escravidão. O Egito simboliza o mundo. Quando a gente estava no mundo também, alimentando o mundo, nós não tínhamos condições de sair dele, porque precisávamos de quê? Da palavra de Deus, conhecer os dois lados da moeda. Como você vai conhecer a paz se você não conhece a guerra? Como você vai valorizar a liberdade se você não sabe o que é escravidão? Deus nos mostrou isso quando comeu do fruto proibido. Agora nós somos conhecedores. Agora Ele está dando a lei para você enxergar o pecado, e isso é que Ele está falando com esse povo. Para Deus andar no meio desse povo, eles tinham que ter esse conhecimento. E para nós andarmos com Deus aqui hoje, nos dias de hoje, é preciso de ter o conhecimento da graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz, para que nossos pecados fossem levados para Ele, para que nós pudéssemos ser salvos, porque sozinho a gente não consegue, a gente continua invejosos, a gente continua tudo aquilo que aconteceu, que foi nos passados, somos a mesma pessoa. E olha que depois que você se converte na palavra de Deus, há uma grande dificuldade de continuar sendo trabalhado pelo poder da palavra. Para Deus habitar no meio desse povo, Deus deu para eles a lei, conhecimento. Você sabe o que acontecia? A oração, tanto que é importante a oração nas nossas vidas. Mesmo que você comece a orar,
10 minutos, depois passa para 15. É difícil? É. Isso é o deserto para o crente, sabia? Quando Deus constrói o tabernáculo para esse povo, deu as leis para ele. Primeiro Deus falou no monte. Deus falou ao vivo para eles no monte. Eles ouviam a voz, ficaram com tanto medo que mandou só Moisés: não sobe lá porque nós não queremos ouvir essa voz. Foi assim que aconteceu. Lá Deus deu as leis para ele. Depois escreveu as leis numa pedra. E aí entregou para ser guardado na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança. E Deus ia andar com esse povo e ele tinha que ter esse conhecimento. Olha o que acontece. De manhã tinha que se sacrificar um cordeiro, simbolizando o pecado de toda aquela nação, de todo aquele povo. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, para Deus habitar com esse povo, tinha que se fazer isso. E você sabe o que simboliza o sacrifício do cordeiro de manhã e de tarde? Significa o sangue do cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. E significa nossas orações, todos os dias, orando para Deus, porque a palavra de Deus fala: orai, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deus nos dá todo o conhecimento. Você é batizado, recebe o Espírito Santo de Deus, e depois de tudo isso, Deus ainda fala para você: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Precisamos estar sempre vigiando e orando para que a palavra faça parte do nosso coração, a palavra faça parte de nós. Esse é o verdadeiro intuito da palavra de Deus. A lei e a graça. Aqui era o que? Era a lei. Moisés simbolizava a lei. Agora o povo já sabia o que era pecado, agora ia ser fácil resolver o problema, não ia? Não, não ia, porque esse povo andou com Deus durante quase 500 anos. Deus coloca esse povo no deserto, anda 40 anos com esse povo no deserto. Depois desses 40 anos, dá a terra de Canaã. Depois da terra de Canaã vem o livro de Juízes, depois vem 1 Samuel. E aí o povo pede um rei igual às outras nações, porque não queria ser direcionado por Deus. Por quê? Porque para você andar com Deus existem regras, existem estatutos, existe tudo isso que nós conhecemos. E Jesus fala: a porta é estreita. Mas se você resolver andar nessa porta estreita, eu ando com cada um de vocês. E vocês vão vencer as dificuldades, vão vencer as barreiras. Quando a gente estava no mundo, a gente não tinha dificuldades também? Claro que tinha, só que não tínhamos Deus, e a gente ia clamar para quem? Clamar para um amigo, clamar para um familiar. Ele não vai resolver esses problemas, nunca vão resolver esses problemas, mas Deus resolve qualquer problema que nós tivermos na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Criador. E o mais bonito de tudo, que todas as vezes que esse povo cometia erros e pecados e caía, Deus estava lá, levava um profeta, falava: conserta, você está fazendo errado, você está fazendo de maneira errada. Olha o tanto que é grandioso você andar com Deus, nós andarmos com Deus, porque na graça acontece a mesma coisa. Na graça, quando você às vezes escorrega um pouco, você fica com raiva, você fica com um pouquinho de ira, e a palavra de Deus fala que você estiver com raiva, não durma e acorde com raiva. E quando você está nesse caminho do Senhor, o próprio Espírito de Deus colocado no seu coração fala: o que está acontecendo? Não está na hora de acalmar? Não está na hora de mudar o caminho? Não está na hora de caminhar comigo? Mas está difícil, Senhor. Você fala e responde para Ele. Ele fala: eu sei que é difícil, mas eu nunca coloco um peso que a pessoa não consegue carregar. Toda dificuldade que eu coloco é para que a fé cresça dentro de você, porque quando você passa essa barreira, você passa para a próxima fase e se torna um crente mais forte, confiante em Deus. Somos assim, cada vez que vem a dificuldade, nós confiamos mais em Deus. Esse povo que estava caminhando no deserto, durante 40 anos eles caminharam, que recebeu as leis, a maioria deles morreu no deserto, porque não quis entrar na terra de Canaã. Mas os mais jovens, olhando Caleb, olhando Josué, olhando Arão, olhando Moisés, a fé foi crescendo dentro deles. Eles não eram guerreiros, eles eram escravos. E aquele povo, depois que entra na terra de Canaã, depois de 40 anos andando no deserto, eles começam a vencer batalhas,
Mas eles venciam a batalha, não era por causa da força que eles tinham, era por causa do Deus que eles tinham. Esse é o mesmo Deus que está aqui no meio de nós, que faz com que nós também vençamos qualquer batalha que aparecer nas nossas vidas. Basta que a gente coloque o coração, a palavra dentro do nosso coração. Você acha que Deus não alegra quando Ele vê vocês vindo aqui numa chuva como essa? Você enfrentou dificuldades, nós enfrentamos barreiras para chegar até aqui, para ouvir a palavra de Deus. Deus se alegra muito, porque vê a diferença. Nós não estamos aqui barganhando com Deus, nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez, e faz, e fará nas nossas vidas. Um povo vencedor. Mas esse povo se tornou vencedor da noite para o dia? Não. Teve toda uma caminhada, teve toda uma dificuldade. Deus apresentou as leis para eles, porque Deus quer sempre nos mostrar. Às vezes nós nos aproximamos, na maioria das vezes, quando nós nos aproximamos da palavra, que nós não temos ainda o conhecimento espiritual, nós nos aproximamos para querer coisas. Querer coisas. Deus olha e fica até rindo, porque Ele não quer perder você, Ele não quer perder ninguém, mas Ele vai te mostrando aos poucos que o verdadeiro valor que essa palavra tem, não existe coisas que pode substituí-la, porque as coisas perecem. Por isso que a palavra de Deus, buscar o reino dos céus, é lá que está o valor de tudo, depositar no nosso coração, nos verdadeiros valores. O ouro, a prata, o ladrão rouba, a traça corrói, mas a glória de Deus que nos é apresentada, essa ninguém pode tomar de vocês. Em Gênesis 22, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 22, 22 do 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha que grande fé que esse homem teve aqui nesse momento. Deus pede algo que para nós seria impossível, mas se você nota aquilo que nós falamos, Deus nunca coloca um peso que você não consegue carregar. Abraão foi preparado para isso aqui, ele foi preparado para demonstrar a sua fé diante dos homens. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele acreditou que se Deus tinha o poder de tirar, Deus tinha o poder de dar de volta. Ele acreditou em Deus, porque ele teve uma caminhada com Deus, ele andou na graça de Deus, ele estava na sua casa, Deus falou, saia da casa da tua parentela para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele não sabia nem aonde era, e isso, você sabe o que é isso? É você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus no seu coração, a sua caminhada não é sua mais, sabia? A sua caminhada é a caminhada de Deus. Você sabe como que você reconhece que você está se tornando crente ou não? Porque quando nós nos tornamos, estamos ainda no mundo, nós achamos que Deus é que nos serve. Vocês já observaram isso? As pessoas que estão no mundo, elas pedem para Deus, Deus tem que servi-las. Senhor, me dá isso, faça isso, Senhor, sara isso, cura isso, faz esse tipo de coisa. Para elas é sempre isso. A partir do momento que você entrega de verdade, que você começa a enxergar, ter visão espiritual de quem é Deus nas nossas vidas, é que você observa que somos nós é que servimos a Deus, não é Deus é quem serve a gente. A partir do momento que você começa a andar com Deus, é Ele que te guia, igual está guiando Abraão. Saia da casa da tua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão juntou com a sua esposa, com seu sobrinho Ló, e começaram uma caminhada de grande aventura e aprendizado da palavra do Senhor. Teve muitos acertos, teve erros, teve dificuldade, teve momentos de choro, de medo, mas teve momentos de muita vitória, que sempre vai ter, mas sempre vai ter as dificuldades que Deus coloca para saber se você está se tornando crente ou não na palavra de Deus.
Teve a cidade de Sodoma e Gomorra que foi destruída por fogo. Abraão tentou falar com o Senhor para que não destruísse. Se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria essa cidade? O Senhor falou, não destruiria. Aí de 50 caiu para 30, que caiu para 10, que caiu para 1. E aí Abraão até desistiu, porque não tinha justo naquela cidade. Mas ele tentou interceder. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui para interceder contra as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que estão no mundo caído, nas drogas, na bebida, na prostituição, no roubo, no latrocínio, em tudo quanto há. Porque Deus é que conhece o coração, Ele é que traz pessoas para cá. Às vezes nós passamos vendo alguém caído, e você às vezes quer julgar aquela pessoa. Não julga não, porque amanhã ela pode estar aqui glorificando o nome de Deus, agradecendo por tudo. Lembra que Paulo era um assassino. Paulo vivia correndo atrás dos cristãos e se tornou o maior pregador do evangelho, porque Deus sabe todas as coisas. Olha o tanto que esse Abraão aprendeu, e tanto que ele aprendeu a confiar em Deus em tudo. Quando Deus falou para ele, que já estava com 84 anos, que ele ia ter um filho, mas Sara, ele não acreditou, faltou rir de Deus. Deus ficou magoado, ficou mais de 10 anos sem falar com Abraão. E quando Deus voltou a falar com Abraão, voltou falando da mesma coisa. Agora, se ele com 84 não tinha condições, e com 90 e tantos anos, pois Deus voltou e falou, você vai ter o filho da promessa. Significa, confia em Deus. Continuemos confiando em Deus, porque Ele sabe todas as coisas, mas você tem que se entregar de verdade a esse caminho. Desviar do mal, vigiar e orar, continuar buscando o alimento, saber que essa graça é maravilhosa para nós, que nos dá oportunidade. A oportunidade veio para os judeus, eles não quiseram, e passou para nós. Agarremos com unha e dentes. Agradeçamos por Paulo ter pregado o evangelho para os gentios, a chegar em nós, essa graça maravilhosa. E aí nasceu o filho da promessa, Isaque. E depois que isso acontece, Deus manda ele fazer o sacrifício. Sabe o que ele fez? Fez a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu naquele momento que o coitelo ia descendo? Apareceu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para morrer no lugar de Isaque. E por causa disso, Abraão se tornou o pai da fé. Por isso nós somos filhos da fé em Abraão. Em João 8, a palavra de Deus fala assim, João 8, nós estamos falando sobre a lei e a graça. João 8. Acho bonita essa passagem aqui, quer ver? Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus pregava a graça, o arrependimento, se tornando uma nova criatura, acreditando na palavra que ele estava pregando. E eles conheciam da lei. A lei, ela te mostrava o seu pecado e te castigava pelo seu pecado. Foi por isso que precisou de vir Jesus com o tempo. Porque depois que foi entregue a lei para os judeus, durante mais de 500 anos, depois mais 400 anos, Deus ficou sem conversar com esse povo, que foi depois do cativeiro, mais 70, então 970, vamos colocar 1000 anos, esse povo não conseguiu vencer as leis. E pelo contrário, eles já estavam mudando as leis. Sabe como que é o povo? Eu vou pecar e vou morrer? Não, vou mudar isso aqui, vou mudar isso aqui. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum. E aí o povo leva uma mulher pega em adultério, olha que coisa mais maravilhosa, e leva para Jesus julgá-la, porque se Jesus falasse que tinha que ser apedrejada, ele estava indo contra a palavra que ele estava pregando, que era a graça, mas se ele falasse da graça, ele ia contra a lei que tinha sido dada por Deus. O que Jesus faz naquele momento? E eles insistindo com aquela mulher, Jesus olha para eles e fala, aquele de vocês que não tiver pecado, atira
a primeira pedra. Aí você vê a graça de Deus tocando no coração das pessoas, fazendo a mudança. Porque quando Jesus Cristo deu a palavra, fez com que eles olhassem para dentro de si e sabiam que eles eram tão piores do que aquela mulher, tão pecadores quanto ela. Então por que eles iam ter que apedrejá-la? Porque eles teriam que estar também no lugar dela, porque também eram pecadores, cada um tinha cometido um erro nas leis. Então a palavra de Deus, ela serve para nos mostrar isso. E ao mesmo tempo, na lei, você não consegue. Muitas pessoas que são presas por isso, aquilo e aquilo, depois que saem da cadeia, continuam fazendo aquilo ou pior. Por quê? Porque não teve arrependimento. Para ter arrependimento é preciso da palavra. Para ter arrependimento é preciso de Jesus Cristo dentro do nosso coração. E era isso que Jesus estava mostrando para eles. Quando eles levaram aquela mulher para apresentar o pecado delas, o pecado deles também se apresenta diante de Jesus. E Jesus falou: atira a primeira pedra, cada um de vocês que não tiver pecado. E as pedras começaram a cair das suas mãos, porque a palavra de Deus fez efeito no coração de cada um deles, e eles a deixaram sozinha naquele momento. Uma mulher que já estava para ser condenada e apedrejada, Jesus Cristo salvou a vida dela. E o que Jesus falou? Cadê os seus acusadores? Estão aqui? Não, foram embora. Então vá e não peques mais. Então, se você não tiver a palavra de Deus, você nunca vai conseguir cumprir as leis. Mas Jesus já cumpriu por nós. Ele já morreu na cruz e levou os nossos pecados. Esse é o sentido da palavra. Então, a partir do momento que você aceita Ele como seu único, suficiente Salvador, os nossos pecados vão para Ele. E agora basta você vigiar e orar para que não entreis em tentação e continuar buscando e alimentando dessa palavra que tem poder para que nós sejamos salvos para a eternidade. E além de tudo isso, Deus tem o melhor para você aqui nessa terra, para cada um de nós. Mas é preciso que a gente creia, que a gente acredite e que a gente continue alimentando poderosamente dessa palavra. Para terminar em Lucas 23, glória a Deus. Lucas 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Aqui você vê a mentira acusando a verdade, porque Jesus é a verdade. Você vê os homens julgando a Deus, condenando Jesus por algo que ele nunca tinha feito. Você vê aqui a lei condenando Jesus, e o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado. A partir desse momento, uma cruz que era para Barrabás, que simboliza o homem, que simboliza cada um de nós, pecadores, é trocada para Jesus, que não tinha pecado nenhum. E Deus sabia, Deus colocou aquela situação para que nós tivéssemos essa oportunidade aqui que nós temos hoje, porque nós nunca conseguiríamos cumprir a lei, por isso que Jesus estava aqui sob a lei, levando os nossos pecados. E quando Jesus é condenado, ele é condenado injustamente. Aos olhos dos homens tinham feito justiça, mas aos olhos de Deus a justiça ia ser feita depois de 3 dias. Porque depois de 3 dias o Senhor ressuscita seu filho de volta. E a partir daquele momento o pecado perde o poder sobre o homem. Porque o salário do pecado é a morte. E justificando Jesus para a morte, Jesus não tinha pecado e ressuscita para a vida. E se vocês e cada um de nós acreditarmos de verdade nessa palavra, caminharemos depois do último passo nessa terra para a eternidade junto com Deus.
E esse é o verdadeiro sentido da pregação: fazer com que seu coração continue de fé em fé, de glória em glória, acreditando nesses grandes homens que fizeram a vontade de Deus, que não mediram esforços, que caíam, mas levantavam, porque sabiam o verdadeiro valor que essa palavra tem. Assim como Paulo, que estava pregando em Gálatas, mostrando para eles: não é a lei, é a graça do Senhor Jesus é que nos salva, é a graça de Deus em seu Filho Jesus é que nos transforma. Foi por isso que Jesus curava cegos, curava coxos e ressuscitava Lázaro, ressuscitou Lázaro, para que nós possamos acreditar de verdade nessa palavra e ela continuar de verdade transformando as nossas vidas de fé em fé, de glória em glória. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, amém? Palavra abençoada, que a cada dia o Senhor venha nos transformar, amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua igreja. Papai querido, que neste momento o Senhor venha derramar sobre a tua igreja nesta noite chuvas de bênção sobre cada um. Papai querido, diante de Ti nós apresentamos a nossa família, a nossa parentela, apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, alcança com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação, com a Tua paz. Papai querido, e diante de Ti também nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Papai querido, e que o Senhor venha usar cada um de nós como instrumentos para falar do Teu amor, para falar, Senhor Jesus, da Tua misericórdia, da mesma forma que o Senhor tem nos alcançados, que nós venhamos ser instrumentos, ganhadores de alma para o Teu reino. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada por essa chuva abençoada, obrigada pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, que o Senhor venha levar, ó Pai, cada um debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós Te pedimos. Abençoa também todos aqueles que nos escutaram nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.